Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, e a temática de hoje é o poder do pensamento. Então vamos estar vendo um pouco de como o meu pensamento influi nas minhas atitudes e tem como consequência meus benefícios ou minhas derrotas. Então aquela velha história de pensamento negativo atrai coisas negativas tem um sentido psicológico de ser, e tem uma explicação bastante científica, inclusive. Não é nada tão de senso comum e popular quanto parece, não. Bom, vamos direto ao ponto, então. O que o meu pensamento negativo me traz de consequência? Primeiro de tudo, vamos entender questões mais simples, como, por exemplo, palavras, as próprias atitudes, e outras questões, como por exemplo a forma como as pessoas veem o meu posicionamento, o que as pessoas interpretam das minhas atitudes a partir dos meus pensamentos negativos. Por exemplo, vou citar aqui uma coisa bem simples e bastante compreensível. Numa hipótese, numa situação, você precisa ser operado de alguma coisa, seja o que for essa cirurgia. Aí você tem um médico que chega e te diz: dá sim, dá pra te operar. Não, vamos sim, não, eu te opero. Vamos lá, eu te opero sim. Me diz, até onde você realmente confia em se deixar ser operado por um médico desse? Pensa bem. Agora, se um médico chega, olha pra você e te diz: não, beleza, sei qual é o teu problema, vamos lá, eu te opero. Este posicionamento de dois profissionais da mesma área refletem a forma de pensamento de cada um. Um que tem um pensamento negativo, ou no mínimo não confia no seu próprio talento, e outro que tem uma autoconfiança, que pode inclusive até gerar alguns problemas dependendo da situação, mas é alguém que confia em si e que tem um pensamento positivo acerca do seu trabalho. Aí nós trazemos isso para o nosso dia a dia. Vou citar aqui diretamente situações de relacionamento, porque realmente foi em uma conversa com alguém a respeito de relacionamentos que me veio a ideia de gravar este vídeo. Então vou estar direcionando isso realmente ao relacionamento com outra pessoa. O que ocorre? Existem outros vídeos, inclusive eu recomendo que acessem o canal e se inscrevam e assistam os outros vídeos. Existem vários outros vídeos no canal do YouTube trazendo a importância e o peso que as palavras têm. Mas devemos lembrar sempre que as palavras, elas são oriundas de pensamentos. Ou seja, anterior a essas palavras existem os pensamentos. E esses pensamentos, eles não se refletem apenas nas palavras. Nossos pensamentos se refletem no nosso posicionamento, nas nossas atitudes, na nossa forma de falar, e não apenas nas palavras que dizemos, no nosso posicionamento corporal ao se expressar, na nossa face e no que ela diz a respeito de nós naquele momento. Então, os nossos pensamentos, eles são sim visíveis e as pessoas sabem, de certo modo, o que pensamos. Obviamente não é algo tão declarado quanto subentende-se que sejam as palavras, mas se formos analisar, as palavras também são carregadas de coisas e de significados que as pessoas não entendem. Então, para mim, não são tão distintas assim as palavras dos pensamentos. Para muitos dá a impressão de que os pensamentos são mais restritos e mais escondidos do que as palavras. Mas, na verdade, nós demonstramos nossos pensamentos de formas variadas. Nós demonstramos a partir de insegurança, nós demonstramos a partir do excesso de segurança, que também é um aspecto que pode gerar sérios problemas. Nós demonstramos a partir de certa repulsa por certas coisas. Então existem várias atitudes físicas nossas e palavras que usamos que demonstram o que estamos pensando. E aí o que ocorre? Então, trazendo isso para o exemplo que me foi o que me deu a ideia de gravar este vídeo. No exemplo, alguém me disse o seguinte, que tem certeza de que a sua vida amorosa não vai ser bem sucedida.
Eu te afirmo, você tem certeza disso e eu mais plenamente ainda. A partir do momento que você faz uma afirmativa como essa, tem todas as tendências para que a sua vida amorosa realmente não dê certo. Por quê? Porque quando você adota esse posicionamento prévio de que algo vai dar errado sem mesmo ter começado ou tentado, a forma como você começa é insegura. Quando estamos falando em relacionamento com outra pessoa, devemos nos lembrar que a forma como nos posicionamos é fator determinante e primordial para a forma como a outra pessoa vai nos ver como um possível futuro relacionamento. Isso falando a respeito de homem, de mulher, indiferente. Então o que ocorre? Um homem ou uma mulher inseguro, que realmente acredita que a sua vida amorosa não vai dar certo, faz tudo para que não dê certo. Por quê? Primeiro ato, ao se posicionar diante da outra pessoa que lhe é de interesse, você toma por posicionamento uma forma insegura de agir. Lembremos, o que geralmente uma pessoa busca dentro de um relacionamento com outra? Em um consenso da maioria social, não estou falando de 100%, mas sim de uma maioria estabelecida, uma boa parte, uma maioria das pessoas busca em um relacionamento outra pessoa segura. Uma pessoa que sabe o que quer, uma pessoa determinada. Por que ela busca uma pessoa segura e determinada, e mesmo que ela não saiba que busca? Porque geralmente assim que ela pegar uma pessoa insegura ou que não tem determinação alguma na vida, ela não vai durar esse relacionamento. Por quê? É uma questão de evolução. Pessoas, casais que são seguros, que têm uma confiança, que têm um posicionamento forte, que têm ideais e que vão atrás dos seus ideais, tendem a se dar melhor na vida. E tendem a evoluir e se reproduzir mais. Automaticamente, pela seleção natural definida por Darwin, nós tendemos a que esses casais sejam maiorias e que automaticamente o que eu estabeleci anteriormente do fato de que a maioria busca relacionamentos seguros e também daí o fato da evolução humana de certo modo condicionar o ser humano, ou ao menos direcionar ele para buscar esse tipo de relacionamento. Então geralmente o que uma pessoa, e como eu disse anteriormente, indiferente se homem ou mulher, o que uma pessoa tende a buscar em um relacionamento? Ela quer uma pessoa que tenha segurança, que esteja ao lado dela quando ela precisa, que quando ela perder o controle, ela tenha uma pessoa que seja capaz de assumir esse controle. Isso estamos falando de uma maioria, e estamos falando de pessoas tidas como mentalmente saudável, que aí seria de acordo com uma compreensão atual social, e não necessariamente que seja errado agir de outro modo, mas atualmente diante do que nós configuramos como sociedade, tende a que as pessoas busquem relacionamentos desse modo, relacionamentos com outras pessoas seguras, pessoas que têm um posicionamento e uma autoconfiança razoável. Obviamente é necessário também que não se confunda autoconfiança com soberba, com arrogância ou com algum dessas outras características. Então, obviamente, alguém que é arrogante ao extremo também vai gerar repúdia. Mas alguém inseguro gera uma insegurança na própria decisão da pessoa. Então, como que eu vou me relacionar com uma pessoa que se posiciona na minha frente de maneira insegura? Eu sei, a princípio, eu como já tenho alguma análise acerca desse tema, eu já sei que a tendência é que esse relacionamento não dê certo. Por quê? Porque uma pessoa insegura, ela tende a ter ciúme exagerado, tende a dar atenção exagerada, o que acaba fazendo com que a outra pessoa se sinta mal, porque é excesso de atenção, acaba fazendo com que a outra pessoa tenha que ser muito cuidadosa em tudo que diz, porque senão essa pessoa se magoa muito facilmente com uma pessoa que é insegura. Tudo isso decorrente de uma força de pensamento. Então, uma pessoa que pensa que um relacionamento não vai dar certo, ela tende a ser insegura. Automaticamente, ela tende a nem atrair um parceiro. Quando ela atrai, o que ocorre? Essa insegurança faz com que ela afaste o parceiro. E o pior é que, geralmente, quando isso ocorre, a pessoa ela tende a reforçar mais ainda o pensamento. Porque aí o que acontece? Como ela acreditava que não daria certo, ela se envolve em um relacionamento, a insegurança dela e o posicionamento dela diante do outro afasta o outro dela,
ela confirma que o relacionamento não deu certo. E aí ela tende a ir para o outro relacionamento com um pensamento mais forte e intenso ainda de que não vai dar certo. E isso tende a virar uma bola de neve e aumentar cada vez mais. Se eu não me engano, eu já mencionei isso em um vídeo anterior. Então é necessário que a pessoa, se ela deseja realmente um relacionamento estável, saudável, dentro dos parâmetros sociais atuais, é necessário que ela tome certo cuidado com alguns pensamentos. Então, você quer que o relacionamento dê certo? Se você não quer, beleza. Não é da minha conta, o seu pensamento é esse, mantenha ele. Se você quer que dê certo, não mude seu pensamento, mas interprete de uma maneira mais ampla. Então preste bem atenção, qual que é o posicionamento que te dá uma maior chance e uma maior expectativa de um relacionamento saudável e seguro. É o posicionamento de insegurança, de você dizer, afirmar que não vai dar certo, ou é a sua atitude de tentar e lutar para que dê certo? Obviamente, se recordando sempre de tomar muito cuidado com o fato de cometer excessos. Então, excesso de atenção, excesso de insegurança, excesso de tudo gera problemas. Assim como nenhum ciúme, nenhum tipo de... ao menos aquele ciúminho básico, aquela coisa bem leve, bem light, acaba muitas vezes gerando no outro uma sensação de que você é desleixado e não tem um sentimento verdadeiro. Mas sabemos que ciúmes, realmente ao nível que é considerado como doentio, gera, além de fins de relacionamento, gera mortes, gera coisas bem mais perigosas e complicadas. Então eu gostaria de deixar aqui essa dica. Tomem cuidado com o pensamento de vocês. Já tenho outros vídeos falando sobre a força das palavras. Como eu disse antes, devemos lembrar que as palavras são oriundas de pensamentos. Então, além da força das palavras, vamos entender a força dos pensamentos. Só para dar mais um exemplo relativamente prático da situação a qual estou me referindo, vamos pensar em uma frase bem utilizada ao decorrer da história e que reflete isso de um certo modo em outro aspecto de como o nosso pensamento, nossos sentimentos podem ser expostos mesmo sem nós percebermos. Muita gente provavelmente já ouviu falar a frase e a expressão o cão sente o cheiro do medo. Por que isso? Teu posicionamento físico quando você está com medo é específico e os hormônios que você gera no seu corpo, adrenalina, outros hormônios, são específicos do sentimento de medo ou de um sentimento de insegurança muito grande. E é isso que se é referido quando se diz que o cão sente o cheiro do medo. Humanos não têm essa tendência. Então, humanos realmente, ao decorrer da sua história, da sua evolução, adquiriram com mais força outros sentidos, como certos sentidos da visão em relação a um número razoável de cores, como sentidos da audição, e foram realmente sendo mais desmanzelados com o seu sentido do olfato. Então nós não sentimos o cheiro do medo e da insegurança no outro, mas ainda assim nós temos como captar isso através da visão, do posicionamento corporal, através da audição, da tonalidade da fala. Então é muito diferente, como eu me referi na questão do médico, é muito diferente de você ouvir a frase de uma pessoa que tem autoconfiança e que sabe o que está fazendo, do que você ouvir de uma pessoa que claramente demonstra não fazer ideia do que faz. E esse posicionamento é muito significativo quando se trata de um relacionamento. Então a forma como você se posiciona vai dizer muito a seu respeito. E como eu disse anteriormente, geralmente a maioria das pessoas tende a procurar para um relacionamento pessoas com um nível de segurança razoável e pessoas que querem fazer o relacionamento dar certo. Mesmo que essa pessoa se envolva com alguém que não quer que o relacionamento dê certo, as chances dele finalizar muito logo são grandes. Porque não é natural das pessoas gostarem de relacionamentos inseguros e não é natural da maioria das pessoas gostarem das consequências de uma insegurança dentro de um relacionamento. Então, porque um relacionamento com pessoas inseguras acaba sendo um relacionamento com excesso de ciúme, com excesso de atenção
Então uma pessoa que ela é insegura, ela tende a ter muito ciúme da outra e a dar excesso de atenção. Ou a excesso de carinho. Por incrível que pareça, o excesso de carinho também é irritante, tudo em excesso é negativo. Então não se engane, pode parecer que não, que carinho sempre é bom, mas há uma limitação ali aonde o carinho se torna sim excessivo. E o que ocorre? A pessoa ela acaba te dando tanto carinho que aquilo vai te irritando. Então isso também é característica de um relacionamento inseguro. Então sim, relacionamentos inseguros têm tudo para dar errado. E como não ser inseguro? Bom, minha primeira recomendação, clara e evidente, é buscar o auxílio de um psicólogo, um profissional da área, formado, graduado, com uma licença, que não é o meu caso, eu ainda não tenho graduação, está em andamento o meu processo de formação, mas buscar um profissional da área que possa estar te auxiliando a se conhecer e a se descobrir, a estar descobrindo pontos fortes de você, o que você pode utilizar a seu favor para estar despertando dentro de si uma sensação de segurança maior. Alterar, talvez não necessariamente alterar, é uma palavra muito forte e talvez inadequada de estar utilizando aqui, mas rever a sua forma de pensar também é muito útil. Como eu falei anteriormente, você pensar que algo vai dar errado faz com que tenha toda a tendência do mundo para que dê errado. Porque você vai falar de maneira a dar errado, você vai se posicionar de maneira a dar errado. Devemos lembrar também que o excesso de positivismo, e não no sentido agora científico da palavra positivismo, mas sim no sentido do senso comum, ou seja, o excesso de pensamento positivo, também acaba se tornando ilusório demais e muito irreal. Então é aquela história, eu me jogar em um precipício acreditando positivamente que eu vou bater as asas e vou voar, não vai evitar o fato de eu me espatifar lá embaixo e me arrebentar todo. Porém, eu ficar na beira do precipício olhando para ele e pensando que eu vou cair, tem uma grande chance também de inconscientemente eu acabar me jogando sem nem precisar cair. Então é necessário tomar muito cuidado com o pensamento, porque assim como a palavra, assim como eu trouxe vídeos anteriores falando sobre a força das palavras, o pensamento também tem muita força. Devemos lembrar que as palavras são oriundas do pensamento. Então, antes das palavras vem o pensamento. Automaticamente as palavras são uma consequência dele. Ou seja, a partir do momento que nós evitamos certos pensamentos, nós evitamos palavras, atitudes que vão nos trazer consequências. Obviamente, como disse anteriormente, isso de acordo com quem deseja ter outro tipo de consequência que não as oriundas dessas palavras e dessas atitudes. Aí é relativo a cada um. Dentro da psicologia nós costumamos dizer, só é errado para o paciente o que o paciente determina como errado. Então, se você chegar e me dizer que você gosta de que seus relacionamentos falhem, que seus relacionamentos não cheguem a um local, a um além, digamos assim, a algo a mais, é um direito seu, eu respeito. Todo bom psicólogo deve respeitar. É um pressuposto lógico da profissão. Se você realmente acredita que isso é bom para você, todo bom psicólogo deve respeitar essa tua atitude. Porém, se você realmente acredita que não, eu quero que um relacionamento meu evolua para algo a mais, eu quero que ele dê certo, eu quero que a pessoa que está comigo sinta segurança, que a pessoa que está comigo tenha uma confiabilidade em ter um relacionamento comigo, começa a repensar posicionamentos como o mencionado anteriormente. Posicionamentos que tendem a acreditar que vai dar errado. Se você começa algo já partindo do pressuposto lógico que vai dar errado, a chance que dê é gigantesca. Automaticamente, se você parte do pressuposto lógico que você pode fazer dar certo, e aqui fique bem clara essa frase, então não é a partir do pressuposto de que vai dar certo, porque também é um erro. Se você partir do pressuposto lógico que vai dar certo, você acredita demais nisso e não se esforça para que dê, e igualmente vai falhar, assim como se você partir do pressuposto que vai dar errado. Então qual que é o pressuposto lógico mais viável dentro do meu ver agora e do meu posicionamento diante desse tema? Você partir do pressuposto lógico de que você pode fazer dar certo.
E automaticamente, se você não fizer dar certo, tem uma tendência de dar errado. Porque aí você entende que há sim a possibilidade de dar certo, mas depende de você. Você tem que se posicionar de modo a fazer dar certo. Obrigado a todos. Esse vídeo foi um pouco diferente do meu habitual, mas eu também estou tentando fazer materiais um pouco diferenciados aí para o canal, porque eu estou tendo um público um pouco mais amplo aí, de diferentes idades, de diferentes formas de pensar, de diferentes estudos, de diferentes áreas. Então acaba que eu tenho que variar um pouco também para estar agradando a um número de público maior. Acessem o canal, se inscrevam, vejam os outros vídeos, tem vídeos um pouco mais técnicos, que puxam mais mesmo para a área, são direcionados mais a estudantes de psicologia, e existem vídeos como esse, que são um pouco mais leve, com vocabulário mais coloquial, não tão formal, da academia, que são direcionados a um público de modo geral e pessoas leigas no assunto sem embasamento psicológico conseguem estar compreendendo praticamente 90 e poucos por cento do vídeo, então é mais tranquilo. É isso, até um próximo vídeo, espero que tenham gostado, espero que seja de proveito e até mais.